obrigação de informar a presença no plenário dos alunos do curso de Direito da Faculdade Planalto do Distrito Federal, IESPLAN, e da Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos. Então tá, chama. Senhores ministros, chama a julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 3.026, de que é relator o ministro Eros Grau, requerente ao Procurador-Geral da República, requerido o Presidente da República, o Congresso Nacional. A decisão na assentada de 23 de fevereiro de 2005 foi a seguinte: o Tribunal, por maioria, vencidos os senhores ministros Eros Grau, relator, Carlos Brito, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence e o presidente, conheceu do pedido relativamente ao caput do artigo 79 da Lei 8.906, prosseguindo no julgamento, após os votos dos senhores ministros relator, Carlos Brito e César Peluso, que negavam a interpretação conforme a Constituição no artigo 79, por entender não exigível o concurso público, e do voto do senhor ministro Joaquim Barbosa, que entendia exigir concurso público, pediu vista dos autos o senhor ministro Gilmar Mendes. Com a palavra, o ministro Gilmar, para seu voto vista. Senhora Presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo então Procurador-Geral, Cláudio Fonteles, com fundamento no inciso 6 do artigo 103 da Constituição Federal. O objeto dessa impugnação corresponde ao artigo 79, caput e parágrafo 1º da Lei 8.906, de 4 de julho de 94, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados. Eis o teor dos dispositivos impugnados nesta ação direta. Artigo 79. Aos servidores da OAB aplica-se o regime trabalhista. E o parágrafo 1º. Aos servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei 8.112 de dezembro, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista no prazo de 90 dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização quando da aposentadoria, correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Ao final, o requerente postula verbos: julgue-se procedente o pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade da expressão, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização quando da aposentadoria correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração, parágrafo 1º do artigo 79, bem como para que seja dada interpretação conforme o artigo 37.2 da Constituição Federal, ao caput do artigo 79 da Lei 8.906, de modo que fique explícito que os servidores da OAB, mesmo que contratados sob o regime trabalhista, devem ser submetidos para admissão a prévio concurso público. Em sessão de 23 de fevereiro de 2005, por ocasião da apresentação do voto do eminente ministro relator, o ministro Eros Grau, proclamou-se que o tribunal, por maioria, vencidos os senhores ministros Eros Grau, Carlos Brito, Carlos Brito, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence e o presidente, conheceu do pedido relativamente ao caput do artigo 79. Prosseguindo no julgamento, após os votos dos senhores ministros relator Carlos Brito e César Peluso, que negavam a interpretação conforme a Constituição, no artigo 79, por entender não exigível o concurso público, do voto do senhor ministro Joaquim Barbosa, que entendia exigir concurso público, pediu vista aos autos do ministro Gilmar Mendes. Tendo em vista o surgimento da questão da limitação dos efeitos da eventual declaração de inconstitucionalidade, bem como em razão do fato de que a discussão da matéria envolveria uma caracterização da conformação constitucional e legal atribuída à Ordem dos Advogados, pedi vista dos autos para melhor análise desses temas. Antecipo desde já, meu voto será apresentado em duas partes. Inicialmente, uma vez que já foi superada a possibilidade de conhecimento da ação, quanto a este ponto, na última assentada, analisarei o tema da aplicabilidade do artigo ao caput do artigo 79 do Estatuto da OAB, de interpretação conforme. Em seguida, apreciarei o disposto no parágrafo 1º do artigo 79. Com relação ao pedido de interpretação conforme do caput do artigo 79, vislumbro nesse dispositivo duas possibilidades. Tem-se, portanto, uma disposição e duas possíveis normas. A primeira, que admite a contratação livre num regime tipicamente privado, e a segunda, que submete essa contratação a um regime público por meio de imposição de realização do concurso.
Nesse contexto, entendo que a questão está intimamente vinculada à conformação jurídica da atuação da Ordem dos Advogados na regulamentação da atividade da advocacia no atual sistema constitucional. Ao fixar essa premissa, porém, destaco que não pretendo discutir a taxonomia rígida dos conceitos ou classificações que devam ser imputados à Ordem dos Advogados. Com efeito, para os fins de reflexão acerca do regime trabalhista dos servidores da entidade, parece-me irrelevante o rótulo jurídico a que se chegue, porque seja sob a denominação de autarquia pública ou ainda sob a nomenclatura de autarquia pública especial, o nome iuris aplicável, é insuficiente para que, por si só, se tenha uma dimensão constitucional das garantias constitucionais envolvidas, assim como da função institucional desempenhada pela entidade. Gostaria de enfatizar que, a rigor, pode-se dizer que não há pronunciamento definitivo do plenário acerca da natureza jurídica da Ordem dos Advogados, mas tão somente pronunciamento em sede de liminar ocorrido na ADIM 1707. No julgamento da medida cautelar referida, este Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, indeferiu o pedido de medida liminar pleiteado nos termos do voto do então relator, Moreira Alves. Nesse caso, a ementa alude brevemente a um suposto caráter autárquico da Ordem dos Advogados, em razão da fundamental relevância do serviço público por ela prestar. Diz na emenda: exercendo a OAB federal ou estadual serviço público, por se tratar de pessoa jurídica de direito público, e serviço esse que está ligado à prestação jurisdicional pela fiscalização da profissão de advogado, segundo a parte inicial do artigo 133 da Constituição, é indispensável à administração da justiça, não tem relevância de plena fundamentação jurídica da arguição de inconstitucionalidade da lei em causa, no sentido de que o serviço por ela prestado não se vincula à prestação jurisdicional, desvirtuando-se assim a finalidade das custas judiciais como taxa que são. Ausência também do perigo in mora, etc. Dada a especificidade e a pertinência desse caso, com a discussão desta ação direta, é válido transcrever o inteiro teor do voto de Moreira Alves. Na parte que interessa, diz o seguinte: ora, a Ordem dos Advogados, em face do disposto na Lei 8.906, é expressamente declarada como serviço público, dotado de personalidade jurídica e forma federativa, tendo por finalidade, dentre outras, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas, como a de promover com exclusividade, entre outras, a seleção e a disciplina dos advogados. Portanto, por essa lei, em última análise, a OAB é uma federação de pessoas jurídicas de direito público que tem atribuições que estão intimamente ligadas à prestação jurisdicional por parte do Estado, certo? Como inclusive, que o advogado, segundo o preceituado na parte inicial do artigo 133 da Constituição, é indispensável à administração da justiça. Por isso, pelo menos nesse exame, para verificação de plano da relevância, ou não da fundamentação jurídica dessa arguição de inconstitucionalidade, para concessão ou não da medida liminar requerida, não se me afigura ela com a relevância necessária para que se suspenda cautelarmente a eficácia da lei estadual em causa. De outra parte, tratando-se de lei em vigor há mais de 8 anos, não demonstrou inicial a ocorrência do perigo in mora. Da leitura de toda a argumentação expendida pelo ministro Moreira Alves, portanto, constata-se a dificuldade de se sustentar de modo absoluto a efetiva configuração do caráter autárquico da Ordem dos Advogados. Passo a examinar esta questão. Em primeiro lugar, a manifestação do tribunal ocorreu em caráter liminar, ou seja, em sede de superficial cognição acerca da plausibilidade jurídica do pedido. Em segundo, a própria literalidade dos fundamentos desenvolvidos pelo então relator, Moreira Alves, denota que, embora a ementa do acordo indevidamente faça pressupor a caracterização da OAB como autarquia, em nenhum momento pode-se dizer que esse fundamento tenha sido decisivo para o indeferimento da liminar. É dizer, além do peso que a ausência do perigo in mora assumiu no caso para o indeferimento da medida liminar, uma vez que se tratava de lei estadual, cuja vigência já se estendia por mais de 8 anos, o argumento básico para afirmar a falta de plausibilidade do pedido consistiu na afetação legal da Ordem dos Advogados a um serviço público de inegável relevância nos termos da Lei 8.906. Por fim, e aqui me abstenho de tecer maiores considerações sobre o assunto do reconhecimento jurisprudencial desta Corte acerca dos fundamentos determinantes de declarações proferidas em série de cautelar, não é possível invocar vinculação, por si só, da matéria ora em análise com o decidido na ADIM 1707. Já tivemos até a oportunidade de discutir que não era de se cogitar disso quando se tratava de
indeferimento de liminar. O que poderia haver era a concessão de cautelar para suspender decisões que envolvessem ou que possibilidade de contradição. Fixada a premissa de que o tema ainda não recebeu as devidas considerações por este Supremo Tribunal Federal, caberia indagar sob quais condições a disciplina legal do regime de contratação dos empregados da OAB deve ser harmonizada à conformação constitucional que a OAB assume na Constituição Federal de 88 e na Lei 8.906 de 94, e essa é a questão que interessa no caso. Inicialmente, cabe esclarecer que, independentemente da discussão sobre a natureza jurídica da entidade, a questão deve ser desenvolvida a partir da perspectiva de que não é possível extrair de modo apodítico o regime trabalhista aplicável. Se pudesse afirmar simplesmente a natureza autárquica, portanto pública e inequívoca da entidade, o tema estaria resolvido. É dizer, considerada a aparente lacuna quanto à regulamentação do tema, assumo como pressuposto o fato de que estamos diante de uma possibilidade de reconhecimento de um regime trabalhista flexível consoante as disposições constitucionais e legais existentes ou que venham a ser instituídas no futuro. Deve-se ter em mente, me parece inequívoco, que a Ordem dos Advogados constitui serviço público estrito sensu. Isso decorre da própria Lei 8.906, artigos 44 e 45, parágrafo 5º. É dizer, trata-se, antes de tudo, de organização pública que, seja sob a nomenclatura de autarquia ou não, desempenha papel institucional com forte caráter estatal e público. A OAB, ainda que não esteja diretamente submetida a vínculo funcional ou hierárquico quanto aos órgãos da administração pública, isso está expresso no artigo 44, parágrafo 1º da Lei 8.906, é responsável por uma série de atividades de inegável relevância pública, tais como, a título meramente exemplificativo, a partir da própria lei, pode-se mencionar as funções institucionais destacadas já no artigo 44, quanto à defesa da Constituição, da ordem jurídica, do Estado de Direito Democrático, dos direitos humanos, a justiça social, pugnar pela boa aplicação da lei, pela rápida administração da justiça. Há ainda outras funções fundamentais: promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Competência da OAB para fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços, serviços, multas, cujos créditos, uma vez reconhecidos por certidão passada pela diretoria do Conselho competente, constitui título executivo extrajudicial. A titularidade para o recolhimento de pagamento da contribuição anual à OAB, o qual isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório de contribuição sindical. Por constituir serviço público, a OAB goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Os atos, tudo isto com base na Lei 8.906, nos diversos dispositivos. Os atos conclusivos dos órgãos da OAB, salvo quando reservados à administração interna, devem ser publicados na imprensa oficial ou afixados no fórum na íntegra ou em resumo. O Conselho Federal da Ordem possui competência para representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. Como se observa, em linhas gerais, a OAB é responsável não somente pelo cadastramento de habilitados no mercado profissional da advocacia, mas também pela fixação de critérios avaliativos para o ingresso na profissão, assim como pela fiscalização da qualidade dos serviços prestados pelos advogados e a competência para a aplicação das infrações e sanções disciplinares pertinentes ao exercício indevido da advocacia. Antes mesmo da tentativa de esgotamento desse rol de atividades fortemente impregnadas por uma espécie inequívoco de caráter estatal, constata-se que a função institucional da ordem envolve a necessidade de definição das condições para o legítimo exercício do poder de polícia que lhe é legal e constitucionalmente atribuído. Assim, observado o disposto no inciso 12 do artigo 5º, diz a Constituição, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidos às qualificações profissionais que a lei estabelecer. É forçoso considerar que as atribuições legais previstas na Lei 8.906 devem ser interpretadas a partir da constatação de que se trata de uma delegação com contornos fortemente estatais, inequivocamente estatais. Conforme enfatizou o eminente relator, o ministro Eros Grau, a titularidade da execução desse serviço público independente confere à entidade, por conseguinte, competências e poderes para o exercício do poder de polícia
inerente a esse plexo de atividades institucionais, as quais envolvem não somente a categoria dos advogados, mas também diversas esferas da atuação jurídica do Estado, como, por exemplo, no caso da participação e indicação de membros para a composição de tribunais pátrios, em obediência à regra do 5º Constitucional. Há algumas questões, portanto, que precisam ser observadas, tendo em vista essas premissas assentadas. Em primeiro lugar, devemos afastar, logo de início, quaisquer preferências ou predileções de caráter corporativo, porque se, de um lado, não se pode negar a importância do papel institucional da Ordem dos Advogados, de outro, a atuação dessa entidade deve ser desempenhada em conformidade com o nosso contexto republicano de um Estado democrático de direito. Frise-se, um Estado que se pauta pelo império da lei e da Constituição, e não por um regime de privilégio. Eu não me canso de repetir, a referência que eu conheço é de Crilly, mas certamente não é original, de que o Estado de Direito se caracteriza por não reconhecer soberanos. Aqui deve-se preconizar a história institucional de vivência constitucional do princípio republicano, consubstanciado nos princípios da isonomia e da impessoalidade, os quais constituem, a meu entender, a base do sistema republicano de acesso aos cargos públicos e que torna possível uma participação plural e universal dos cidadãos na prestação de serviços públicos. Friso, portanto, que a ideia de que todo e qualquer agente investido em função pública, e aqui não confunda o público com o estatal, ao desempenhar suas funções, tem o dever constitucional de respeitar os postulados éticos jurídicos que condicionam o exercício legítimo da atividade pública. Essa constatação decorre, sem sombra de dúvida, da própria configuração democrática do nosso regime republicano, a qual não é compatível com a existência de exercício de poder político sem adequada fiscalização e responsabilidade. Dentro de uma perspectiva republicana, e por se tratar de uma entidade que exerce o poder de polícia, a legitimação dessa atuação institucional de cunho fortemente estatal pressupõe uma burocracia estável escolhida por métodos objetivos. Exatamente por fazer jus a esse regime peculiar, a OAB goza de uma série de prerrogativas indispensáveis para o próprio exercício institucionais da atividade que lhe competem. Desse modo, da mesma maneira que a imunidade tributária, por exemplo, é seguidamente invocada como suposto benefício, matéria que não constitui objeto desta ação direta, a aplicação da necessidade do princípio do concurso público aos quadros funcionais da OAB não pode ser reduzida à mentalidade a miúdo sustentada por alguns segmentos como indevida intervenção ou ainda como ônus desproporcional imputado à entidade. A aplicação do princípio republicano a esse caso envolve a premissa de que todo e qualquer agente que atue em nome da realização do interesse eminentemente público estatal não se pode furtar a obediência à Constituição, nem pode pretender eximir seus atos e omissões da pertinente fiscalização exercidas pelas instâncias críticas da sociedade. Em segundo lugar, não é possível assumir a postura de que a necessidade da realização de concurso público seja concebida unicamente como desvantagem. Ao contrário do que poderia parecer, à primeira vista, há elementos normativos que a declaram como verdadeira garantia institucional. Nesse contexto em que pesam as recentes alterações ocorridas com a criação dos juizados especiais, e apesar dos casos excepcionais do habeas corpus e da Justiça do Trabalho, na qual, nas instâncias ordinárias, ainda prevalece o espírito do ius postulandi, não se pode negar que nosso modelo de prestação jurisdicional assume, como regra geral, a necessidade de que os particulares atuem por meio de profissional dotado de capacidade postulatória. Note-se, portanto, que essa sistemática assume a representação processual dos particulares como advogado como uma via convencional para a consecução da proteção judicial efetiva. Com efeito, o reconhecimento de direitos constitucionais está intimamente ligado, por pressuposição lógica, à representação por advogado para a defesa dos interesses das partes. Friso neste ponto que nem estou a cogitar da necessidade fática de assegurar a qualidade técnica em concreto do profissional da advocacia. É dizer, independentemente de se tratar de um excelente advogado ou não, não se pode fugir da realidade que o nosso modelo jurisdicional exige, antes de tudo, a representação por advogado devidamente habilitado, e isso se faz pela OAB. Em última análise, trata-se de medida de defesa dos interesses não apenas dos advogados, mas de toda a sociedade, a qual precisa lançar mão de instrumentos e procedimentos de controle e fiscalização da advocacia.
a qual, por sua própria conformação constitucional, envolve segurança, transparência e legitimidade quanto à gestão do serviço público desempenhado pela ordem dos advogados, tema que não está em questão e é expresso na lei, no artigo 44. Quanto a esse aspecto, é curioso observar, paradoxalmente, que, apesar de se opor à aplicação da regra constitucional do concurso público a seus quadros funcionais, por força da disciplina do texto da Constituição, a ordem dos advogados participa de bancas nos concursos nas carreiras jurídicas da magistratura e do Ministério Público e da própria advocacia pública, por exemplo. Por fim, encerro minha argumentação com uma breve abordagem sobre a aplicabilidade do princípio constitucional do concurso público à ordem dos advogados. Conforme já pude salientar, independentemente do rótulo jurídico que se lhe queira imputar, a ordem corresponde a uma instituição civil que, por disposição legal e constitucional, exerce atividade pública de extrema relevância, habilitação, o controle, a fiscalização e a aplicação de penalidades na área profissional da advocacia. A rigor, portanto, a OAB exerce serviço público independente, e é preciso reconhecer que, consideradas as peculiaridades do modelo judicial brasileiro, demanda a composição de quadros de empregados que sejam recrutados por meio de um procedimento público objetivo e que permita não somente a participação efetiva, mas a fiscalização por todos os cidadãos e entidades democráticas. Trata-se, porém, de um serviço público que, exatamente por seu caráter de autonomia com relação à estrutura hierárquica do Estado, não pode ser enquadrado especificamente na disciplina típica de normas como a do artigo 175 da Constituição Federal. De outro lado, não se pode perder a dimensão de que a disciplina normativa aplicável à ordem dos advogados lhe confere a titularidade e competência específica para o exercício, já foi destacado, da fiscalização de atos da advocacia, os quais constituem munus público permanente. Nesse ponto, é válido fazer breve referência à experiência das chamadas state actions, nos denominados casos das funções públicas, public functions, nos Estados Unidos, nos quais a Suprema Corte dos Estados Unidos, da matéria, reconheceu por diversas vezes o exercício de função pública por entes privados. Eu quero só ressaltar que, a rigor, não interessa aqui, para esta questão, pelo menos, o debate sobre, senhora presidente, sobre essa característica mais autárquica, menos autárquica, autárquica especial da entidade. O fato inequívoco é que exerce um serviço público, que tem, por isso, proteção legal, que obtém recursos públicos e, portanto, é função pública. É disso que nós estamos a falar. Nesses casos, a Suprema Corte norte-americana buscou definir circunstâncias nas quais atores privados exerceriam funções típicas dos poderes públicos ou paraestatais. Frise que tratava-se de situações nas quais tais atores poderiam ser equiparados ao aparato estatal, inclusive para os fins de responder por violações e direitos constitucionais. Segundo o Tribe, embora seja difícil sistematizar e esgotar o desenvolvimento jurisprudencial americano quanto ao problema da state action, há inúmeros julgados que acenam para o entendimento de que atores aparentemente privados poderiam exercer funções tipicamente públicas. Destarte, a partir da caracterização de um status público de atuação institucional de um ator privado, seria possível que o próprio exercício dessa função fosse diretamente submetido aos limites da Constituição. No caso Evans versus Newton, por exemplo, a Corte Americana decidiu nesse sentido. Sem o compromisso de detalhar e desenvolver toda a discussão teórica envolvida nos public function cases, deve-se enfatizar que a jurisprudência da Suprema Corte tem se pautado pela tentativa, ainda não realizada em sua plenitude, de distinguir funções essencialmente públicas daquelas meramente privadas. A partir dessa perspectiva, da experiência estadunidense da state action, que tem outras dimensões, aqui o problema, inclusive, da eficácia privada dos direitos fundamentais e tudo mais, é possível cogitar da aplicação de princípios constitucionais da administração a entidades que, embora não componham a estrutura funcional de órgãos e pessoas estatais, exerçam atividades dotadas desse caráter que denominei aqui como típico munus público.
Trata-se de desempenho de um plexo institucional de competência administrativa cuja importância é expressa por diversas vezes no texto constitucional. Exemplos, artigos 93, 129, parágrafo 3º, 132, 133 da Constituição. Esse exercício de pensamento constitucional pode ser articulado porque a tarefa de gestão e controle social dos inúmeros aspectos relacionados à prestação de serviços da advocacia envolve não somente o tema de atribuição à OAB de serviço público independente, seja por disposição do texto constitucional, de certa forma, ou da Lei 8.906. Em última análise, conforme pude demonstrar, o desempenho do munus público atribuído à Ordem dos Advogados, que não é singular, não é apenas uma pequena atividade, mas, na verdade, é o centro, o núcleo essencial do seu mistério, deve ser compreendido de modo que o seu exercício esteja diretamente relacionado à realização e à garantia judicial efetiva dos direitos individuais, coletivos e difusos. Em outras palavras, o papel de regulação e regulamentação da prestação do serviço da advocacia, dada a conformação conferida pelo texto constitucional, é extremamente importante e é a atividade central da Ordem dos Advogados, e é de serviço público, inequivocamente. Nesses termos, a abertura ao controle social consiste justamente em medida republicana indisponível que busca garantir a legitimidade do próprio desempenho dessa atividade pela entidade. Nesse particular, também, não é possível negar a normatividade que os princípios da isonomia, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência assumem no caso específico da aplicação da regra constitucional do concurso público à Ordem dos Advogados. Trata-se de atividade administrativa e institucional que, diante do seu forte caráter estatal e paraestatal, enseja afetação àqueles princípios da administração pública. O modelo da contratação pressuposto pelo instrumento do concurso público indica, portanto, a isonomia com relação aos cidadãos eventualmente interessados em se habilitarem no concurso, a impessoalidade quanto aos critérios de seleção a serem adotados, a publicidade quanto às condições de acesso para o preenchimento das vagas eventualmente oferecidas e as condições para a eficiência do próprio certame, uma vez que a adoção de critérios objetivos e a abertura da participação para inúmeros interessados apenas trariam contribuições positivas para a seleção dos mais bem qualificados para o exercício da atividade de inegável relevância jurídico-estatal constitucional. Essa, inclusive, é a justificativa, senhora presidente, para que o texto constitucional exija expressamente concurso público, segundo, inclusive, o entendimento consagrado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, nas empresas estatais, sociedades de economia mista, embora entes tipicamente privados, e assim o diz expressamente o texto constitucional, na verdade, estão jungidas ao princípio do concurso público, por se integrarem dentro do contexto republicano. Então, somente isto, não podendo fazer as escolhas que um órgão tipicamente privado, poderia fazê-lo. Ante o exposto, o regime trabalhista que se refere ao caput do artigo 79 da Lei 8.906 pressupõe um modelo de contratação que, independentemente do regime eventualmente adotado, em dado contexto legislativo, deve se sujeitar à regra constitucional do concurso público. Nesse particular, devo alertar ainda que essa experiência não é de todo estranha em nossa ordem constitucional, nem tampouco na jurisprudência deste tribunal. Além do típico caso das serventias extrajudiciais, por exemplo, veja-se a hipótese prevista para a aplicação da regra do concurso público, como já mencionei, às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Não obstante, no caso específico referido, as denominadas empresas estatais constituam-se como pessoas jurídicas de direito privado, o fato de estarem imbuídas da prestação de determinado serviço público, conforme observa Celso Antônio, demanda a adoção de um regime mais próximo ao do direito público neste particular. Ponto. Aqui cito, então, um precedente clássico do MS 21322, da relatoria do ministro Paulo Brossard, sobre os concursos públicos. A acessibilidade aos cargos públicos, a todos os brasileiros, nos termos da lei, e mediante concurso público, princípio constitucional explícito desde 1934,
artigo 168. Embora cronicamente sofismado, mercê de expedientes destinados a eludir a regra, não só foi reafirmado pela Constituição, como ampliado para alcançar os empregos públicos. Pela vigente ordem constitucional, em regra, o acesso aos empregos públicos opera-se mediante concurso, que pode não ser de igual conteúdo, mas há de ser público. As autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista estão sujeitas à regra, que envolve a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sociedade de economia mista, destinada a explorar a atividade econômica, está igualmente sujeita a esse princípio, que não colide com o expresso no artigo 103, parágrafo 1º. Exceções ao princípio, se existem, dizia Brossard, estão na própria Constituição. Nota-se aqui que a tendência do reconhecimento da aplicação do regime de direito público para o caso dessas entidades estatais, em especial das prestadoras de serviço público, não decorre da mera participação econômica dos poderes públicos na constituição de capital dessas empresas estatais, nem apenas pela caracterização de tais entidades como integrantes da administração pública indireta, mas também em razão da relevância constitucional que a prestação de serviços públicos envolve. Nesse ponto, a meu ver, não vislumbro possibilidade jurídica de se estabelecer disciplina diferente para o caso do serviço público atribuído à Ordem dos Advogados do Brasil. O poder de polícia delegado à Ordem, assim como no caso das empresas estatais, prestadores de serviços públicos em geral, corresponde a serviço público em sede constitucional e legal, e que poderia até mesmo, caso assim entendesse o Constituinte originário, ter sido diretamente atribuído a alguns dos poderes constituídos. Logo, para o específico caso Ordem a Preço, a imposição da aplicação do princípio do concurso público não decorre necessariamente da natureza jurídica da entidade enquanto pessoa jurídica de direito público, autarquia ou coisa que tal. É preciso levar em conta, demais, a premissa normativa de que o serviço público delegado à OAB apresenta uma dimensão de relevância não apenas pública, mas, como já destaquei, fortemente estatal. A necessidade de aplicação desse princípio, porém, não significa que todos os empregados da Ordem dos Advogados do Brasil somente poderão ingressar nos quadros funcionais da entidade por meio do concurso público. Assim como preconizado pelo nosso próprio modelo constitucional da administração pública, para as funções de chefia, direção de assessoramento, assim caracterizadas por eventual norma competente, não haveria sentido em se falar numa aplicação absoluta do princípio do concurso público. Conforme argumenta Celso Antônio, e aqui entendo que o raciocínio aplicado às empresas estatais, em especial aos prestadores de serviços públicos, estender-se-ia de igual modo à OAB. Em decorrência do artigo 37.2 da Constituição, de Celso, de acordo com o qual a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, o ingresso nas empresas estatais está subordinado ao aludido requisito. Com efeito, o exercício de posições de chefia, direção e assessoria está bastante vinculado à postura institucional da Ordem que deva ser adotada sob o ponto de vista dos seus eventuais dirigentes para a realização de sua função constitucional. Consequentemente, a ocupação ou provimento desses cargos de direção, que assim venham a ser definidos em eventual lei específica, é atividade índice da própria autonomia institucional da entidade. Claro que aqui não há cogitar de aplicação do artigo 37.2. Entretanto, em análise mais acurada do caso, penso que estamos diante de hipótese, diante, inclusive, do tempo corrido, de que seria pertinente limitar os efeitos da declaração, ainda que declaração de conformidade constitucional, com os efeitos a partir do julgamento. Assim, seja pelos motivos de segurança jurídica e de proteção da boa-fé dos atuais empregados dos conselhos da OAB, que, embora não exerçam atividade de chefia, assessoramento ou direção, tenham ingressado sem prévio concurso público, creio ser o caso de que a interpretação conforme que está sendo proposta seja reconhecida com eficácia ex nunc. Diante do exposto e com a vênia, sempre devido ao eminente relator e aqueles que acompanharam, no caso o ministro Brito e o ministro Peluso,
Reconheço a necessidade de aplicação do princípio do concurso público, tenho como inevitável aos quadros funcionais da instituição para as futuras contratações de empregados, cujas atividades, nos termos de lei específica, não envolvam chefia, direção ou assessoramento da entidade. Nestes termos, o meu voto é pela procedência do pedido, para que se, com interpretação conforme do artigo 79, caput, declare-se com eficácia ex nunc em consonância com o disposto no artigo 37, 2 e 5 da Constituição Federal. Ressalvo, portanto, e volto a ressaltar, que os cargos de chefia, direção e assessoramento da entidade, assim definidos, não estão submetidos a essa regra. Passo a examinar, então, O parágrafo 1º. a questão do parágrafo 1º. Quanto à alegada inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 79, infine, da Lei 8.906, sendo assegurado aos optantes, aqui são os servidores públicos da OAB enquanto estatutários, se assegurava aos optantes o pagamento de indenização quando da aposentadoria correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Poderia surgir o argumento formal de que não se trataria de dispositivo normativo passível de controle concentrado, por envolver efeitos concretos. Aqui já houve aquela discussão que nós conhecemos sobre o caráter de norma de efeito concreto ou não. Eu cito a orientação que tem sido perfilhada, entre outros, por Pertence, aquela distinção. Entendo que isto deva ser superado e acho que, então, temos que enfrentar a questão. Antes de maiores considerações sobre a disposição normativa em apreço, é pertinente abordar o regime jurídico conferido aos empregados da OAB no contexto constitucional anterior. O artigo 148 da Lei 4.215 assim disciplinava a questão. Aplica-se aos funcionários da Ordem dos Advogados o regime geral do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União e leis complementares. Com o advento do decreto número 968 de 69, a matéria foi alterada nos seguintes termos: as entidades criadas por lei com atribuições de fiscalização do exercício de profissões liberais que sejam mantidas com recursos próprios e não recebam subvenções ou transferências à conta do orçamento da União, regular-se-ão pela respectiva legislação específica, não se lhes aplicando as normas legais sobre pessoal e demais disposições de caráter geral relativas à administração interna das autarquias federal. Anteriormente à promulgação da Constituição Federal, poder-se-ia dizer que havia funcionários da OAB submetidos tanto ao regime CLTista, a partir do modelo estatuído pelo Decreto 968, quanto ao regime estatutário. Com o surgimento da Lei 8.906, portanto, verificava-se esse quadro misto de composição dos quadros da entidade. Consequentemente, considerados os ajustamentos impostos pelo texto constitucional acerca da necessidade de opção por um dos regimes, a previsão de indenização pelo parágrafo 1º do artigo 79 seria, em princípio, razoável, porque se destinaria a compensar aos optantes do regime pelo regime CLTista a perda de eventuais direitos e vantagens até então integrados ao patrimônio dos funcionários. Além disso, pode-se considerar que o dispositivo estatui disciplina proporcional e consoante o princípio da igualdade e da isonomia. É de se frisar, inclusive, que o montante da indenização prevista pelo parágrafo 1º consiste em parâmetro destinado a fixar a regra de transição à época do regime estatutário para o CLTista. Outro aspecto relevante, conforme afirmado da tribuna na última sessão de julgamento, é o de que o dispositivo impugnado já produziu efeitos com relação a servidores da Ordem dos Advogados. Segundo alertado pelo eminente ministro relator, ministro Eros Grau, há 19 empregados da OAB nessa situação. Haveria, portanto, trata-se de trabalhadores que, ao tempo do advento da lei, fizeram a opção pelo regime de que se trata. É dizer, diante da existência de empregados da OAB, já aposentados e cujos proventos são oriundos, conforme o caso, ou do regime CLTista ou do regime estatutário, até mesmo por uma questão de segurança jurídica e de proteção de boa-fé dos servidores optantes,
creio que não deveria ser modificada a situação jurídica daqueles que até este momento já tenham cumprido com todos os requisitos da aposentação, segundo o regime pelo qual tenha feito a opção. Conforme já afirmei, o regime trabalhista que se refere ao artigo 79, caput, da Lei 8.906, pressupõe um modelo de contratação que, independentemente do regime eventualmente adotado em dado contexto legislativo, deve se sujeitar à regra constitucional do concurso público. Note-se aqui que não estou a definir minha posição, como já destaquei, quanto ao mérito da obrigatoriedade ou não da aplicação do regime estatutário aos empregados da OAB. Essa, aliás, parece-me, inclusive, uma questão de estratégia institucional que a entidade deveria buscar, discutir e definir a partir dos meios constitucionais e legais aplicáveis. Trata-se de uma questão que, principalmente após a edição da emenda constitucional número 19, deveria ser definida de lege ferenda. Ademais, considerando-se que o tema da dissolução do regime único ainda está sob iúdice perante esta Suprema Corte, a de 2135, o ministro Nery Silveira, que está agora com julgamento suspenso em razão do pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski, parece-me que o enfrentamento detalhado desse tema específico não seria fundamental para a resolução da controvérsia ora em apreço. Nesses termos, quanto ao parágrafo 1º do artigo 79, meu voto é pelo conhecimento da ação direta, no mérito, oriento-me pela improcedência do pedido. Conclusivamente, senhor presidente, voto pela parcial procedência desta ação direta para que, com eficácia ex nunc, seja conferida ao caput do artigo 79 do referido diploma legal interpretação conforme ao artigo 37, 2 e 5 da Constituição, no sentido que o regime de trabalho a que o dispositivo se refere pressupõe ingresso mediante prévio concurso público, ressalvados os cargos que, em consonância com regulação específica pela norma competente, envolvam chefia, direção e assessoramento. E que há de ser julgado voto no sentido da improcedência da ação em relação ao artigo 79, parágrafo 1º. É como voto. Pois não, ministro Aires Galo. Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de reafirmar o meu voto, mas em face das judiciosas observações do ministro Gilmar Mendes, justificar rapidamente dar as razões pelas quais eu reafirmo o voto. Eu diria que a aparentemente fascinante afirmação de que há um serviço público na atividade da ordem, efetivamente não é rigorosamente correta, porque a ordem ela não presta utilidade naquele sentido da prestação de utilidade da qual depende a coesão social, que surge como característica do serviço público. Por isso, quando nós dizemos, e chegamos a dizer isso, que a ordem é um serviço, nós estamos, em verdade, afirmando que ela é um serviço público independente, uma categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Na verdade, o que é extremamente significativo é que ela é um serviço independente de feitio único. E por isso que naquele voto que eu anteriormente proferi, eu dizia serviço de feitio único distinta e diversa da categoria na qual estariam inseridas essas que se tem referido como autarquias especiais. De fato, tem razão o ministro Gilmar Mendes quando ele diz que não é relevante essa qualificação da autarquia como tal e qual. O que ocorre é que a situação da OAB é muito peculiar, porque ela não é uma entidade da administração indireta. E, por isso, ela não está sujeita, e não pode estar sujeita a nenhum controle da administração, e nem a qualquer das suas partes, a OAB, pode estar vinculada. Se me permite, não estou a afirmar isso, pelo contrário, meu voto parte da premissa de que não está e não deve estar. A rigor, não há hierarquia técnica nem administrativa. Isso só está a dizer que, diante da função exercida, a OAB está submetida ao regime republicano do concurso público. Então, somente isto. Não estou a dizer que haverá fiscalização,
que o Ministério do Trabalho realizará o concurso. Não, a OAB realizará o concurso. Se trata apenas de uma decorrência do regime público. A aplicação do princípio repúblico. Tão somente isso. Tão somente isso. Não, eu entendi perfeitamente. Obrigado. Eu entendi perfeitamente o que Vossa Excelência disse, mas isso é o que disse Vossa Excelência, e não o que se pode extrair daí. Sim. O que me parece fundamental é a afirmação da autonomia da OAB, porquanto essa autonomia e independência são características próprias dela. De modo tal que eu diria, mercê da circunstância de ela ter atribuições que são institucionais e não meramente corporativas, como, por exemplo, de defender a Constituição, a ordem jurídica, artigo 44 da Constituição, inciso 1º, mais ainda a competência atribuída a ela nos termos do inciso 8º do artigo 103 da Constituição, mercê dessas circunstâncias, me parece extremamente importante não abrir a possibilidade de comprometimento da independência desse serviço especial. Porque será inevitável, mas dia menos dia, depois da afirmação do concurso público, virá o questionamento, ou um questionamento para que se afirme a necessidade de licitação. E depois virá um questionamento de que se apliquem as regras relacionadas à não equiparação de vencimentos e assim por diante. O que me parece extremamente importante é assegurar-se, afirmar-se a autonomia e a independência da OAB, que também não pode se caracterizar como uma mera entidade ou órgão de fiscalização profissional, porque ela tem outras funções, ela tem outras atribuições. Por fim, senhora presidente, e apenas para deixar bem vincado, ou deixar bem vincados os argumentos que eu expendi anteriormente, eu diria que, por certo, pode ser fascinante essa afirmação do princípio republicano, mas se em decorrência do princípio republicano nós formos sujeitar a OAB a fazer serviço público, nós vamos afirmar também a necessidade dos partidos políticos, em decorrência do princípio republicano, passarem a fazer serviço público. Vamos exigir, concurso público. Vamos exigir concurso público para que se tenha acesso ao exercício de funções empregatícias do PSDB, no PT, em todo e qualquer partido político. Nós estamos diante de entidades que estão numa situação especial. Eu estou convencido que... Vossa Excelência não está certamente comparando a ordem dos advogados a partidos políticos, inclusive, porque a natureza é bastante diversa. É verdade, a natureza é completamente diversa, mas eles se aproximariam muito, se aproximariam muito na medida em que eu, dada a extensão da aplicação do princípio republicano tão lata, eu chegasse a pelo menos ter argumentos que justificariam um discurso no sentido de defender a exigência do concurso público também para essas entidades. Até, quem sabe, depois poderíamos... Embora no próprio TSE, e eu acho que o presidente até liderou essa questão, se aplicou em relação aos partidos políticos exatamente por conta de características próprias, porque ele tem, na verdade, facetas diversas. No caso dos partidos políticos, isso é notório, embora se fale da sua perspectiva de associação para finalidade específica, mas já se reconheceu, portanto, o cabimento de determinadas medidas que só dizem respeito a entidades estatais. Por exemplo, quando se discute a exclusão de filiados do partido por conta do caráter eminentemente público das funções exercidas nesse aspecto. Eu chamei de personalidade bifronte. Bifronte. Eu não queria me comprometer, Vossa Excelência entendeu, na verdade, eu só estou colocando aqui para efeitos de argumentação geral. Pelo contrário, eu perfilhei uma orientação que não quer de maneira alguma, e acredito que já estamos cansados dessas formas jurídicas de autarquias e outros. Não quero perfilhar, pelo contrário, acho que é bom que se divise, sim, um teste, um genus ou um modelo que não tenha que reproduzir essas características já conhecidas de administração
direta ou da administração indireta. É bom que a ordem seja considerada uma entidade civil com esse forte perfil institucional. Isso faz bem, sim, ao próprio processo de independência que ela deva ter. Aqui nós estamos a focar tão somente, por isso que também não podemos fazer outras ilações, apenas esta função pública exercida pela ordem, e essa função é central, me parece obrigar a aplicação desse republicano princípio do concurso público. Então, somente isso. Senhora presidente. Eu só quero isso. Era exatamente isso que eu queria dizer, mas acho que o princípio republicano se afirma também na medida em que se assegura a independência de determinadas instituições. Ministro relator, Vossa Excelência, o seu voto coincide com o do ministro Gilmar Mendes quanto ao parágrafo? Não, ao contrário. Ao contrário. Ao contrário, o Parágrafo. relator julga procedente, o ministro Gilmar julga improcedente. Procedente. É que eu não tenho, não saiu nenhum informativo. Ministro, Na informação. pertence, Vossa Excelência, havia pedido a palavra? Não. Não, Ministro Brito. eu estava virada para lá e me Gostaria de parecia- falar, Pois não, ministro. senhora presidente, para dizer o seguinte: tudo se resume, a meu juízo, em saber qual a verdadeira natureza jurídica da OAB, a bem caracterizada natureza jurídica da OAB. Eu entendo que ela é realmente uma entidade corporativa, não há dúvida, mas não só corporativa, porque dotada de, eu não vou chamar nem função pública, de ofício público, munus público. Isso decorre da própria Constituição e, mais ainda, do artigo 44 da Lei Orgânica, da Lei 8.906. Diz a Lei 8.906, que compete à OAB defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, a pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Ou seja, um tipo de munus, de ofício, que, vamos reconhecer, não tem nada a ver com as funções que são próprias da administração pública. Número 2, promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. E daqui decorre, sem dúvida, a natureza corporativa da instituição. Me parece que sim, é um caso de serviço público nos termos da lei, ofício público, munus público, que a lei preferiu chamar de serviço público. Diz o artigo 44, a Ordem dos Advogados, serviço público dotado de personalidade jurídica e forma federativa, etc. Mas é um serviço público não estatal. E daí a sui generalidade, permitam-me o neologismo, da instituição. Se toda atividade estatal é atividade pública, nem toda atividade pública é rigorosamente atividade estatal. Aqui o raciocínio que deve se impor, a meu aviso, é eminentemente anti-aristotélico. Ou seja, temos que elaborar no terreno mesmo da heterogeneidade interpretativa, não da ortodoxia interpretativa. Essa natureza, vamos chamar até especialíssima da OAB, é confirmada por muitos outros traços. Vejam, senhores, observem. A OAB não se integra nos órgãos e entes da administração pública. Desenganadamente, não. Por isso mesmo, ela não passa nem pela direção superior do presidente da República, nem pela supervisão, coordenação, orientação dos ministros de Estado. Seu patrimônio não é do Estado, pelo menos não é do Estado pessoa jurídica. Seus cargos e empregos públicos, seus cargos e empregos não são criados por lei, não são modificados por lei, não são extintos por lei. Aliás, o ministro Peluso observou isso da última discussão. Ministro Brito, em que a OAB se distingue dos demais conselhos fiscalizadores de profissões? Eu vou responder. Entra com ação indireta. A Constituição,
Qual é a distinção Basta essencial lembrar existe que a entre OAB e Constituição esses não conselhos? fala de nenhum outro conselho, nenhuma vez, em nenhuma outra oportunidade. Da OAB, a Constituição fala numerosas vezes, até ao ponto... Daí nós podemos tirar a conclusão de que a OAB tem direito a um status de Não, privilégio. eu estou dizendo que há diferenças. A partir da consideração de que a OAB congrega profissionais, chamados de advogados, que desempenham uma função que a própria Constituição rotula como função essencial à jurisdição, essencial à justiça. Isso, a meu ver, é indicativo de que a ela é confiada uma missão de serviço público, e não o contrário. Mas quanto a isso... Não, Reforça quanto a a isso tese não é contrária. dúvida. Quando o ministro Pertence falou da natureza bifronte dos partidos políticos, certamente ele pensou também na OAB. A OAB pode ser considerada entidade pública no plano do munus, no plano do ofício. Vamos chamar de função, no plano da função. Mas não é entidade pública no plano da composição dos seus quadros, da formação da sua diretoria, da forma de investidura da sua diretoria, na forma de recrutamento dos seus servidores. Bifronte nesse sentido. Ela é ambivalentemente pública e privada. O seu regime jurídico é necessariamente público e privado. Ela é panglossianamente pública e privada, né? Não, Que sempre está no melhor dos mundos. panglossianamente não, porque Pangloss é aquele personagem do romance de Voltaire, Candide, que se caracterizava pelo seu extremo otimismo, né? Tal. E Tudo estava aqui- no melhor dos mundos. E aqui, daí ele dizer sempre, diante de todas as dificuldades, que, nada obstante, estávamos no melhor dos mundos. Em suma, senhora presidente, a OAB tem muito a ver com o Tessium Genus de que falou o próprio ministro Gilmar Mendes. E sempre que eu posso, eu lembro aos senhores os seguintes. As atividades notariais e de registro, por exemplo, elas são uma modalidade, sem nenhuma dúvida, de atividade pública. Mas uma atividade pública que é exercida em caráter privado. Estou falando dos cartórios extraforenses. Atividades que são exercidas por delegação em caráter privado. E os quadros funcionais dos serviços notariais e de registro são de caráter privado, ou seja, a forma de recrutamento é a CLT, e eles, os servidores dessas entidades, são empregados, os servidores não do Estado, mas do delegatário da atividade pública. Ou seja, o direito é permeado mesmo dessas situações heterodoxas. A heterodoxia permeia passagens importantes do ordenamento jurídico, e me parece que a OAB faz parte desse tipo de entidade. Enfim, eu diria que a regra do concurso público é desejável, sim, para a OAB, nos termos da lei. Se a lei disser que há uma obrigatoriedade do recrutamento de concurso, que assim seja, porque o fato é que a OAB é organizada, estruturada por lei, ex vi leges, basicamente, e complementarmente por provimentos interna corporis, endógenos. Pela premissa de Vossa Excelência, essa lei seria inconstitucional. Não, absolutamente. O regime jurídico da OAB, na verdade, ele é tricotômico. Começa com a Constituição, passa pela lei orgânica da OAB, a Lei 8.906, e desemboca nesses provimentos administrativos endógenos da própria instituição. Um outro paralelo, e eu faço para terminar, Excelência, senhora presidente, é entre a OAB e a imprensa. A OAB desempenha um papel de representação da sociedade civil, historicamente, culturalmente, que pode se assemelhar àquele papel típico da imprensa. É bom que a Ordem dos Advogados do Brasil permaneça absolutamente desatrelada do poder público. Longe de ser fiscalizada pelo poder público,
ela deve fiscalizar com toda a autonomia, com toda a independência, o poder público, tal como faz a imprensa. Com essas considerações, que me parecem extraídas do ordenamento jurídico a partir da Constituição, eu peço vênia ao ministro Gilmar Mendes para julgar improcedente a lei. Na primeira parte e na segunda, como vota Vossa Excelência, só para eu ter Quanto à ideia, indenização. A indenização. Parágrafo 1º. o incentivo a optar pelo regime trabalhista, Não vejo também inconstitucionalidade. mácula de Aí inconstitucionalidade. acompanha o ministro não. Gilmar Mendes, né? Eu não vejo travo de inconstitucionalidade. Acompanho o ministro. Gilmar, o ministro está julgando procedente, não Ministro está nessa... Eros Não, Grau ele julgou procedente. improcedente. Aí, O que é pedido é interpretação conforme. Não, quanto ao parágrafo 1º, Vossa Excelência julgou, declarou inconstitucionalidade. Ah, sim, declarei inconstitucionalidade, exatamente. Então, nesse caso, eu acompanho o ministro Gilmar. Pois bem, eu vou colher o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, eminentes pares, prestei muita atenção aos magistrados que me precederam e aos debates que se sucederam. Fiz aqui algumas reflexões e também algumas anotações. Me veio à mente, desde logo, o seguinte: do ponto de vista histórico, a Corporação dos Advogados sempre foi uma corporação absolutamente independente, sem qualquer vínculo com o Estado. Isto remonta à Roma antiga, com os collegiums, os togatóriums, as ordo, em que se reuniam os advogados em números clausos e definiam as regras de sua atuação. Mais adiante, em termos históricos também, nós vemos que os advogados se reuniram em corporações de ofício, nas guildas, também de forma absolutamente independente do Estado, se é que se podia falar em Estado na Idade Média, porque o Estado era absolutamente descentralizado. Hegel chamava essa forma de organização política de uma poliarquia, mas também os advogados, em sua organização, eram absolutamente independentes do Estado. Quando esta forma de organização foi trasladada para o Brasil colônia, depois no Brasil império, em que pese a tentativa do getulismo de se colocar um cabresto nesta corporação, a verdade é que a atuação da ordem, a sua organização, sempre foi absolutamente independente. Então, observando aqui, eu vejo, em primeiro lugar, no retrospecto histórico, a OAB jamais teve qualquer vínculo com a administração pública. Em segundo lugar, não está subordinada à administração pública a qualquer título. Não recebe verbas públicas, como também não gere patrimônio público. A sua natureza é controvertida, é verdade. Nós verificamos... Quanto a verbas públicas, às vezes... Sim, mas predominantemente ela vive das são contribuições de seus contribuições. associados. Quando lhe interessa, ela recebe. É, Essa contribuição- predominantemente. tanto é que a execução, absolutamente modelo de independente execução fiscal. nesse aspecto. E presta contas, na forma da lei, daquilo que recebe. Isso não justifica, apenas com parênteses, a latre, enfim, a conclusão a que Vossa Excelência da Taverna chegou e que eu ouso discordar. A natureza jurídica da Ordem dos Advogados é realmente bastante controvertida. Quer dizer, não há autor que tenha apresentado até hoje uma definição clara, aceita unanimemente no que diz respeito à natureza jurídica da Ordem. Alguns falam em corporação oficial, especial, corporação pública, autarquia especial, federação de corporações. Na verdade, é que não há unanimidade. Parece que ela é, segundo uma definição mais aceita, uma federação de corporações. As corporações, segundo o professor Cretella, são associações de pessoas e, obviamente, que agem com a maior independência possível. Eu concordo, data vênia, com o eminente ministro Eros Grau, que a OAB ela não presta a rigor um serviço público estrito sensu.
ela desempenha, na medida que ela é uma corporação e os seus membros desempenham o munus público, ela desempenha o munus público, taxativamente determinada aqui e acolá na Constituição. Eu trago aqui a definição da sempre magistral professora Maria Zanella de Pietro, colega minha e do professor Eros Grau, na Universidade de São Paulo, em que ela diz o seguinte: serviço público é toda atividade que a administração pública executa direta ou indiretamente para satisfazer a necessidade coletiva sob regime predominantemente público. A partir dessa definição, com todo respeito, não posso enxergar na atividade da OAB uma atividade, um serviço público, pelo menos tal como definem os doutrinadores, à frente de todos aqui a nossa professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Eu tenderia também, e eu tinha feito já essa anotação quando o eminente ministro Eros levantou a questão, e depois secundado pelo não menos eminente ministro Sepúlveda Pertence, eu imediatamente quis fazer uma analogia com os partidos políticos. Os partidos políticos, segundo a doutrina, constituem entes híbridos, ou bifrontes, como disse o eminente ministro Sepúlveda Pertence. Também com relação aos partidos políticos, não há ainda unanimidade na doutrina. Alguns entendem que são entes de natureza privada, outros que seriam entes de natureza pública, porque possuem dignidade constitucional, mas a doutrina, os constitucionalistas tendem a enxergar hoje, por força do artigo 17 da Constituição, tendem a vislumbrar, do que tange aos partidos políticos, uma natureza de caráter privado, porque eles se organizam na forma da lei civil. Não obstante isso, tem previsão constitucional, desempenham funções públicas relevantíssimas. E, não obstante isso, ninguém exige que concurso público ou para o ingresso, enfim, de seus funcionários e seus quadros, ou licitação pública, etc. Eu ouso dizer também que não impressiona o fato da OAB, estou aqui vendo algumas anotações que fiz mais ou menos ao léu aqui, não impressiona o fato da OAB exercer o poder de polícia ou administrar certames públicos para o ingresso de seus membros nos respectivos quadros, das diferentes subseções. Também não impressiona o fato dela exercer uma atividade fiscalizatória que é própria do Estado. As universidades privadas o fazem também. Não obstante isso, ninguém em sã consciência haveria de imaginar que os seus quadros devessem ser providos mediante concurso público. Portanto, eu entendo que não se aplica data vênia, no meu modo de ver, enfim, o artigo 37, inciso 2º da Constituição, que fala que exige concurso público para cargo ou emprego público. Não vejo como os servidores da OAB sejam empregados públicos ou exerçam um cargo que, de resto, deve ser criado por lei. Interessantemente, também, se nós levarmos realmente, rigorosamente, observarmos rigorosamente os ensinamentos da doutrina, e se nós, então, considerássemos, em tese, que a OAB faz parte da administração pública indireta, nós haveríamos de aplicar também os conceitos de controle e de tutela. Porque, se a administração pública for realmente um ente da administração indireta, ela há de ser controlada, há de ser tutelada, seja preventivamente, seja repressivamente. Isso é absolutamente, no meu modo de ver, absolutamente incompatível com a natureza, com a história, com o mundo público importante que é a OAB e o papel político que a OAB representa. Eu também avancei no sentido aí das reflexões feitas pelo eminente professor ministro Eros Grau, e estava refletindo aqui, se exigirmos concurso público para ingresso na OAB, depois haveremos de exigir também licitação,
Vossa Excelência está certo? Me parece que a Imediatamente. preocupação está- Depois, equiparação de Nós estamos indo vencimentos, além da- teto de vencimentos. Nós estamos indo teto além. de vencimento. Me parece que, inclusive, nós já estamos julgando isso. A rigor, eu só coloquei a questão do concurso público. Me parece que agora já estamos colocando a questão central, como a questão de controle, a questão de contas. Bem, até são- podemos são discutir questões isso, mas não é. conexas. Desculpe-me. Estamos não é, refletindo em tese. Não, exatamente. Mas Refletindo em o que tese. se discutiu aqui tão somente foi o concurso público. Já me parece que há uma preocupação com licitação e controle. O que de resto até pode ser salutar. Mas não é disso que nós estamos a falar. Não é disso que nós estamos a falar. Eu acredito que quem recebe recurso público numa república deve prestar contas, sim. Mas sim, mas... Quem recebe recurso público numa república, isso é princípio republicano, sim. Mas não é disso que nós estamos a falar. Não é disso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar tão somente do critério da seleção, da burocracia, de um órgão que exerce um poder típico do Estado, que é o poder de fiscalização. Tão somente isso. Agora, se em outro momento se colocar uma outra questão sobre o controle ou sobre a natureza da recepção desses recursos, quem recebe receita pública, isto é elemento republicano, e nós devemos, o Supremo Tribunal Federal deve reafirmar isso sempre. Mas não há dúvida, quem recebe receitas públicas deve prestar conta. Exatamente. Mas daí não se conclui que deve prestar. Agora, deve essa se exigir questão deve ser concurso público reservada para ingresso outro das momento. entidades. Para outro momento. Parece que nós já estamos querendo julgar este caso Há aqui. tantas Não vamos julgar isso em obter organizações- dictum, não. Há tantas organizações não governamentais que recebem verbas públicas, prestam contas e não são sujeitas ao Então, concurso vamos público. discutir apenas o concurso público, que esse é o objeto. Depois vamos discutir a questão Não, mas nós de temos que controle fazer em outro momento. realmente uma elucubração no sentido, porque isso é consequência. Bom, em suma, respeitando o ponto de vista e cumprimento Vossa Excelência pelo brilhante voto que, lamentavelmente, não pude acompanhar, eu julgo integralmente improcedente a ação. Improcedente. Ministro Marco Aurélio, como vota Vossa Excelência? Presidente, 2 são os dispositivos atacados. E começo pelo que apresenta, sob o ângulo do controle concentrado de constitucionalidade, solução mais fácil, mais tranquila. Diz respeito ao parágrafo 1º, no que esse parágrafo 1º encerra o incentivo à opção pelo regime da CLT, contemplando aqueles que optem com uma indenização a ser paga não no momento, creio, da opção, mas da jubilação, da aposentadoria. Não vislumbro, presidente, no preceito uma contrariedade ao princípio da moralidade, porque o que se tem é algo socialmente aceitável, ou seja, um estímulo aos servidores, regidos pela 8.112 de 90, a optarem, repito, pelo regime da CLT. Surge a problemática referente à proporcionalidade. Indaga-se, previu-se algo discrepante da ordem natural das coisas, algo que pudesse aí ser tomado como, talvez, uma pequena loteria. A resposta é desenganadamente negativa. Tem-se aqui que se previu uma verba equivalente a 5 vezes o valor da última remuneração, que não deve ser lá tão grande assim. A cabeça do artigo, penitencio-me por não ter somado meu voto à corrente que, então, na última assentada, se mostrou minoritária, muito embora integrada por vários ministros da Corte, os ministros Eros Grau, relator Carlos Brito, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence e o presidente ministro Nelson Jobim. Foi colocada a matéria quanto à adequação da ação proposta
E foi colocada a matéria a partir da premissa segundo a qual só cabe interpretação conforme a carta quando se tem um preceito ambíguo, um preceito que em si mesmo permita mais de uma interpretação, sob pena de o Supremo Tribunal Federal se transformar em legislador positivo, ou então em órgão consultivo. E aí, no Judiciário, pelo menos que eu me lembre, nós só temos como órgão consultivo a Justiça Eleitoral, mais precisamente o Tribunal Superior Eleitoral. O que nos vem em si, não vou dissecar aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, mesmo porque, e ainda bem, ela não está no banco dos réus. O que nos vem em si da cabeça do artigo 79? Aos servidores da OAB aplica-se o regime trabalhista. Qual é a dúvida a respeito do alcance desse preceito? Não há qualquer dúvida. Encerra ele um regime a ser adotado, consideradas as relações jurídicas mantidas pela ordem como tomadora de serviços e os prestadores de serviços. Posso assentar, considerado o que se contém no artigo 79, conflito desse artigo com a Constituição Federal, sem aditá-lo para ter um texto que viabilizasse em si uma interpretação conforme a Carta da República? Não posso. Desenganadamente, não posso. Aproveitamos a oportunidade para dar nosso palpite sobre algo que a lei não cuidou. Sim. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Estarei mais atento no plenário quanto à atuação do Supremo como legislador simplesmente negativo. Estarei mais atento no plenário quanto ao fato de a interpretação conforme que resulta na procedência do pedido inicial sem redução de texto ser uma exceção e não a regra, sob pena, repito, de a Corte se transformar em um órgão consultivo. O que está dando é uma interpretação conforme com ampliação do texto. Não, nada disso. Dispondo nós sobre vamos- algo que a lei não dispôs. Não, nós vamos encontrar vários Não casos... cuidou. Não, desculpe, vamos encontrar vários casos na jurisprudência do tribunal. Exatamente julgando o Estatuto da OAB, Vossa Excelência é testemunha, na sentada passada, nós fizemos vários adendos ao texto. E isso aqui é uma coisa Sim, elementar. para compatibilizá-lo com a Constituição. É uma coisa- Agora, a lei não estava obrigada a cuidar disso e não cuidou. Mas isso é ponto vencido. Isso é um pressuposto de Vossa Isso Excelência. é ponto vencido. Não, não é ponto vencido. Claro. Não, eu fiquei vencido. Não. Com 6 votos assim. Eu estou dizendo que... Isto é muito comum. Nós vemos, por exemplo, casos em que uma lei... Agora mesmo temos visto quantos casos em que a lei autoriza anulação ou revogação de ato administrativo e a gente vem exigindo que se faça de acordo com o devido processo legal. É tão elementar que nem vou elencar os exemplos. Mas me parece que, exatamente em função da amplitude de um texto, da generalidade de um texto, ele pode comportar, sim, interpretação conforme, e os exemplos na Corte são múltiplos, Então, presidente, continuando, não posso, por mais que me esforce, não posso assentar um conflito aqui, a menos que imagine o que não está no próprio preceito, não posso assentar um conflito com a Constituição Federal. Peço vênia ao ministro Gilmar Mendes para acompanhar o relator quanto à cabeça do artigo e acompanho Sua Excelência quanto ao parágrafo 1º. Julgo improcedente o pedido formulado. Totalmente improcedente? Totalmente. Então, Vossa Excelência acompanha, na realidade, o ministro Carlos Brito, porque o relator julga Lewandowski, Carlos Brito. procedente quanto ao parágrafo 1º. Senhor
Considerei totalmente improcedente. Pois não. Se me permite, eu vou pedir ver, né, os colegas que já se manifestaram, e eu também já havia me manifestado, e não vou reeditar as razões que antecipei no voto anterior, mas o que me ocorreu, senhor presidente, é que, com a devida vinda do ministro Gilmar, eu estou encontrando uma séria dificuldade para ligar a exigência do concurso público à natureza não apenas do serviço desempenhado pela ordem, mas pelo seu perfil orgânico. O princípio a regra do concurso público, e eu sustentei isto no caso do nepotismo com base numa tese que reputei com o autor do prefácio, uma obra clássica sobre o assunto, sobre o princípio da impessoalidade. Liguei a ideia do concurso público e da impessoalidade a um problema da limitação do exercício do poder político sobre a máquina administrativa do Estado. Acho que o problema do concurso público não está sequer ligado à regra da eficiência, porque a experiência mostra que, em determinados campos, a natureza privada das atividades, ou o regime privado, o mais retamente falando, a própria atividade privada, às vezes, é muito mais eficiente do que a máquina pública submissa a regras de concurso público. Acho que o concurso público não está, portanto, ligado a esta ideia como tal. Está ligado ao fato de que a máquina da administração pública fica às mãos de um poder político que é rotativo e que, por isso mesmo, pode cair na tentação de submeter às suas ambições, aos seus projetos pessoais e particulares, o destino da máquina pública e a prestação do serviço público. Ora, no caso, a Ordem dos Advogados não tem nenhuma afinidade ou familiaridade com essa problemática do exercício do poder político como tal, porque ela não é objeto do poder político. O poder político no sentido rigoroso da palavra, não no sentido translato, que se poderia dizer que, como toda corporação, está sujeita a certas políticas e tal. Não nesse sentido, mas o poder político como tal. Ela não tem nada a ver com o poder político, não tem nada a ver com o partido político. E não tem, exatamente porque ela exerce uma função que não diz respeito àquilo que é típico da administração pública como tal. E aí me ocorreu, senhor presidente, que esse caráter público, eu admito, eu estou inteiramente de acordo que a natureza do serviço público, o conceito de serviço público é um conceito histórico. Conceito histórico, não há dúvida nenhuma. Mas acho que há o caso aqui se atribuiu esse caráter público ao serviço prestado pela ordem, não para relacioná-la em termos de submissão a regime jurídico, às mesmas regras da administração pública, mas por um outro motivo. Por um motivo lhe dá uma certa imunidade e de uma garantia à sua independência. Em outras palavras, o caráter público do serviço, que se reconhece à função da ordem, está ligado menos à necessidade de submeter a regras próprias da administração pública, seja direta ou indireta, do que ao fato de ela não poder sofrer nenhuma interferência no desempenho das suas funções com a nota típica da independência. Ou seja, ela tem, portanto, esse caráter público aqui tem um sentido tuitivo, não tem um sentido de tentar equipará-la à natureza orgânica da administração pública para efeito de atrair para a sua administração interna as mesmas regras da administração pública em geral.
Não estou imputando nada a Vossa Excelência, não. Eu estou simplesmente expondo o que me ocorreu. Devemos nos aferrar, inclusive, às formas jurídicas existentes, no caso, porque senão seria muito fácil assumir ou perfilhar a tese do caráter autárquico e, a partir daí, assumir todas as consequências desse modelo. Não é disso que nós estamos a falar. Até porque não se trata. Agora, o que é inegável que a ordem, como os demais conselhos que fiscalizam profissões, exercem poderes estatais inequívocos, que decorrem, inclusive, nós temos jurisprudência sobre o assunto, a partir do célebre caso julgado pelo ministro Rodrigues Alckmin, sobre a liberdade de exercício profissional. Na verdade, esses órgãos cumprem uma função eminente de regulação de profissão. E é nesse contexto que se coloca, portanto, a necessidade, a meu ver, de, diante desse caráter e também do modelo de financiamento, que é público, nós sabemos bem, das entidades, na verdade, ter-se esse padrão republicano. Tão somente isso. Não quis, e eu percebi que alguns colegas, inclusive, já avançavam para outros julgamentos, não é disso que eu estou falando, não quero julgar outras questões que têm que ser colocadas, eventualmente, de acordo com outras questões. E aí, segundo o dito popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? É preciso, eu não estou discutindo aqui, eu estou só discutindo a questão do concurso público. Agora, se vai se julgar depois a questão de prestação de contas, ou questão de licitação, ou outras questões, isso é outro tema que terá que ser devidamente discutido. Agora, que há, sim, uma função, eu até tenho que dizer, não, é uma função, nós discutimos aqui há pouco, naquele belo acórdão da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, o caso das associações de proteção do ECAD, o Escritório Central, em que nós falamos desse perfil público não estatal do escritório. Mas aqui nós temos algo mais, na verdade, do que o próprio ECAD, porque, na verdade, toda a função é pública. Embora nós estejamos também concordando, eu parto também das mesmas premissas de Vossa Excelência e de outros colegas, de que, na verdade, a ordem não deve ficar subordinada a controle estatal. Quando eu falei em concurso público, não imaginava que o Ministério do Trabalho ou o órgão de planejamento ficasse a fiscalizar ou realizar concurso da ordem. Só estou imaginando aqui tão somente a aplicação do concurso público. E só para ficar no exemplo que tanto fascina aí, veja que os partidos políticos com essa natureza bifronte ou trifronte, ou seja lá o que for, na verdade, por conta das suas singularidades, para ficar no tema aí que tanto parece angustia, estão obrigados, exatamente por sua condição peculiar, e aqui, inclusive, a grande crise da democracia brasileira, a partir dessa realidade mensaleira aí, revelar o problema da prestação de contas. Os partidos, os senhores sabem, estão todos no Tribunal Superior Eleitoral, estão submetidos a um dever de prestação de contas. Não é? Prestam contas ao TSE. Isso é, inclusive, o grande déficit do sistema hoje revelado. Portanto, o fato da Constituição dizer que é uma associação civil ou coisa que tal, não retira essa característica. Por isso que esse departamento nós vamos discutir, mas agradeço. Não, mas que eu, para resumir, senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência, para resumir, é que eu não tiro do caráter público atribuído ex legis ao serviço desempenhado pela Ordem dos Advogados, que em outros sistemas jurídicos pode não ter caráter público. Sei que isso perca... Sim. Sei que isso abastarde o exercício das suas funções, etc. Eu não consigo extrair daí uma ligação direta, um nexo de necessidade com o concurso público. Porque eu ligo a necessidade do concurso público exatamente às distorções a que estão submetidas a máquina administrativa, da administração direta e indireta, aos riscos do exercício ilimitado do poder político, que não é o caso da ordem. A ordem não está sujeita à direção de partidos políticos, às mutações de opiniões e pontos de vista.
Não, em termos de partido político, não. Se Vossa Excelência me permite, Em termos de partido brevemente, político, não. se Vossa Excelência me permite, a OAB é tão especial na sua configuração jurídica que mesmo se a considerássemos, ou se a considerarmos uma autarquia especial, nem com as autarquias especiais de que fala a doutrina, a OAB se confunde. Quais são as autarquias especiais no nosso sistema jurídico? O Banco Central do Brasil e as agências reguladoras. Pois a OAB não se insere em nenhum desses esquadros de autarquia especial. Depois, as suas verbas, ainda que consideradas públicas, quanto às anuidades que recolhe dos seus filiados, elas não entram no orçamento, não são verbas orçamentárias do Estado. Ou seja, se toda verba orçamentária é pública, nem toda verba pública é orçamentária. Estamos, portanto, diante de um estudo eminentemente heterodoxo. É por isso que eu chamei de anti-aristotélico, já que ninguém mais ortodoxo do que Aristóteles. A OAB se inscreve nesse quadro. Luiz Brito, o ideal seria que a Ordem dos Advogados do Brasil assumisse uma atitude radical no sentido do caráter liberal da profissão de advogado. Ou seja, ela deveria sair das costelas do Estado, né? Abrir mão desse seu papel de co-auxiliar na formação da vontade do Estado e assumir uma postura liberal. Ou seja, há países em que o advogado não se admite sequer a possibilidade de existência de um advogado público. Não é? A profissão é liberal, então é inadmissível o exercício da função de advogado público, porque seria incompatível com esse caráter liberal. Mas aqui o que nós temos, não, é essa situação efibológica. A ordem, para certas coisas, quer ser poder público, não é? Forma a vontade do Estado, recebe verba pública, tem privilégio de ingressar nas mais relevantes funções do Estado sem prestar concurso público e, por outro lado, quer ter um status de absolutamente liberal. É essa incongruência que um dia terá que ser eliminada. Mas a OAB desfruta de prerrogativas para mais desembaraçadamente e mais independentemente desempenhar a sua, vou chamar de função, a sua função pública. Porém, organicamente, né, no plano da sua organização, mas regulamentar ela não é pública. É uma função mais do que pública. O caráter Exato, a bifronte, Constituição diz isso. daí o caráter bifronte. É o texto constitucional que diz. Regulamentar, fiscalizar. Enfim, senhor presidente, Ministro Peluso. para resumir, eu julgo totalmente improcedente a ação Também. da Tavenes. Senhor presidente, eu estou Sim. numa dúvida. Sim. Vossa Excelência, eu não sei se ficou claro o meu voto. Com relação, o meu voto com relação ao parágrafo 1º do artigo 179, Sim, Vossa Excelência julgou improcedente. eu julguei improcedente. Não, perdão, Vossa Excelência declarou a inconstitucionalidade pela anotação que eu tenho aqui. Sim, eu só É gostaria de verdade? me explicar. Eu gostaria de me explicar. Por quê? Porque o que foi pedido foi a inconstitucionalidade da parte final. Esse parágrafo 1º, ele admite, no início da sua redação, que, em algum momento, os servidores, os empregados da OAB, tivessem sido funcionários públicos, servidores públicos. Muito São bem. aqueles 19 remanescentes. Exatamente. O que eu fiz, na verdade, foi uma extensão, tomando como causa aberta a ação direta de inconstitucionalidade, eu declarava a inconstitucionalidade do todo. Posteriormente, ouvindo as observações contidas no voto do ministro Marco Aurélio e do ministro Gilmar Mendes, eu quero, então, adaptar o meu voto para declarar a improcedência, também com relação a esse parágrafo. Perfeito? Então, Vossa Excelência julga improcedente a ação. Isso, exato. Também Contrariamente à proclamação anterior, que dava por Exatamente. procedente quanto ao parágrafo 1º, negando interpretação conforme ao Exato. caput do artigo 79. Então, Vossa Excelência julga improcedente a ação. Isto. Ministro Celso de Mello, como vota Vossa Excelência? Senhora presidente,
A Ordem dos Advogados do Brasil, considerada sua própria destinação institucional, em que se destaca a defesa da Constituição da República, da ordem jurídica, do Estado democrático de direito, da justiça social e dos direitos humanos, não está nem pode submeter-se à tutela administrativa e ao poder de controle do Estado, pois, se assim fosse, neutralizar-se-ia, com gravíssimo prejuízo para os valores democráticos, a sua própria razão de ser. É que a independência e a liberdade da Ordem dos Advogados do Brasil, nesse contexto, representam um suposto essencial à colimação dos altos objetivos que justificaram a sua organização. Daí, a precisa observação que a esse respeito consignou em seu douto voto o eminente ministro Eros Grau, relator da presente causa. Disse então Sua Excelência: ora, a OAB não é evidenciadamente uma entidade da administração indireta, não está sujeita a controle da administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não vinculação é formal e materialmente necessária. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados que exercem função constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da justiça, nos termos do que dispõe o artigo 133 da Constituição do Brasil. Entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados, não poderia vincular-se ou subordinar-se a qualquer órgão público. A Ordem dos Advogados do Brasil, em verdade, é entidade autônoma, porquanto essa autonomia e independência são características próprias dela, que, de start, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. Ao contrário deles, a Ordem dos Advogados do Brasil não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas, mas, nos termos do artigo 44, inciso 1º da Lei do Estatuto da Advocacia, tem por finalidade defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Esta é, salientou então o eminente ministro Eros Grau, ineludivelmente finalidade institucional e não corporativa. A Constituição do Brasil confere atribuições de extrema relevância à Ordem dos Advogados do Brasil, bastando para ratificar a assertiva, ressaltar o disposto no inciso 8º do artigo 103 da Constituição, que confere legitimidade ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem assim a definição do advogado como essencial à promoção da justiça, ao qual é assegurada inviolabilidade no que tange aos seus atos e manifestações no exercício da profissão. Prossigo, senhora presidente. Concluída esta passagem bastante expressiva do douto voto proferido pelo eminente ministro Eros Grau, e digo eu, a alta relevância político-jurídica desses valores assume tal magnitude que, se fossem eles negados à Ordem dos Advogados do Brasil, transformá-la-iam em uma corporação meramente burocrática, perigosamente sufocada por indesejáveis mecanismos de dominação estatal, fazendo-a degradar-se em seu elevado perfil de instituição essencial à preservação do regime democrático e de defesa das liberdades públicas fundamentais. Por tal razão, não se pode qualificar a Ordem dos Advogados do Brasil, fazendo esta asserção na perspectiva
do artigo 37, inciso 2º da Constituição da República, não se pode qualificar a Ordem dos Advogados do Brasil como mero instrumento de atuação da administração pública, pois, como adverte o eminente professor Arnold Wald, a Ordem dos Advogados do Brasil exerce serviço público, não em favor da União Federal, mas da sociedade brasileira, o que permite reconhecer que, por assim configurar-se, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma atuação própria, prevista e garantida pela Constituição, que exige e pressupõe a sua plena e total independência. Entendo adequada, por isso mesmo, senhora presidente, a compreensão desse tema revelada em douto parecer pelo eminente professor José Afonso da Silva. E eu aqui, senhora presidente, por amor à brevidade, eu registro passagens muito expressivas deste estudo, dessas reflexões emanadas do eminente professor José Afonso da Silva, afastando todos aqueles fundamentos que objetivam estabelecer esta vinculação da Ordem dos Advogados do Brasil à pública administração e tirando, para que, em consequência dessa visão, seja possível aplicar-se-lhe, dentre outros postulados, o princípio do concurso público. E Sua Excelência salienta com absoluta correção que a Ordem dos Advogados do Brasil não é pessoa administrativa, precisamente, simplesmente porque não está sob o regime jurídico administrativo. O regime jurídico que rege a Ordem dos Advogados do Brasil não é o regime da administração pública. Então, não pode ser concebida como autarquia, como pessoa jurídica de direito público, e mesmo que se busque qualificá-la como autarquia sui generis, diz o professor José Afonso, então, na verdade, a autarquia não é. Sua posição jurídica é tão especial que não se enquadra nesses conceitos tradicionais de pessoas jurídicas de direito público. Diz ele, é pessoa jurídica, sim, sem dúvida, mas a sua finalidade ultrapassa de mera prestadora de serviços públicos, bastando verificar se a própria destinação institucional a que se refere não só o texto da Constituição da República, mas o próprio Estatuto da Advocacia, lei de caráter nacional, congregando a Ordem dos Advogados do Brasil, um tipo de profissional que constitucionalmente é qualificado, diz o professor José Afonso, como absolutamente indispensável à administração da justiça em nosso país. Tem forma de uma corporação, mas não é uma corporação autárquica, porque a corporação autárquica realiza a sua finalidade em âmbito interno, no círculo de seu corpo de membros. Na verdade, a finalidade da OAB ultrapassa amplamente o círculo interno, bastando ler, para tanto, o que dispõe o inciso 1º do artigo 44 do Estatuto da Advocacia, para se ter o largo âmbito externo de atuação da OAB em ordem a afastá-la sempre do conceito de autarquia. Sabendo que o José Afonso disse que o texto do Estatuto da OAB salienta que a OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Disse, então, que se estende à OAB essa imunidade, é porque ela é uma autarquia, e se é uma autarquia, seria uma pessoa administrativa sujeita a um regime, a um típico regime jurídico-administrativo com estreita vinculação à administração pública. Mas responde bem a tal objeção o eminente professor José Afonso. Ora, se fosse ela a autarquia, na verdade, nem haveria necessidade de a lei atribuir-lhe essa imunidade, porque a imunidade é um conceito que decorre diretamente do próprio texto da Constituição. Bastaria que se reconhecesse aquilo que já dispõe o parágrafo 2º do artigo 150 da Carta Política. Mas se for preciso a lei decidir a não incidência
tributária, é porque a entidade, a OAB, não se caracteriza como autarquia, mesmo porque o que define um instituto jurídico é o seu regime, e não necessariamente o nome. O próprio Supremo Tribunal Federal, nem vou me referir à sempre lembrada decisão proferida ainda sob a égide da Constituição de 46, pelo Egrégio Tribunal Federal de Recursos, a respeito da natureza jurídica da autarquia, da Ordem dos Advogados do Brasil, afastando esta qualificação que poderia eventualmente conduzir ao reconhecimento de que ela seria um ente integrante da pública administração, mas basta que se verifique que o próprio Supremo Tribunal Federal, como menciona a própria Ordem dos Advogados do Brasil, neste recente memorial que nos foi encaminhado, entendeu que a Ordem dos Advogados do Brasil não se qualifica como autarquia, portanto, não se qualifica como pessoa administrativa, portanto, não se qualifica como pessoa jurídica de direito público, portanto, não se qualifica como ente integrante da administração. Refiro-me ao acórdão consubstanciador do julgamento do RE 43.585. Pois não? Eu tenho a impressão que de todos os votos até aqui lançados, até inclusive o voto do ministro Joaquim, que foi da assentada passada, creio que ninguém partiu da premissa de que se tratasse de autarquia. Sim, acho que todos... só para deixar claro... Eu não estou dizendo que para deixar claro... outros juízes da Corte partiram dessa premissa, mas eu apenas entendo que o reconhecimento da qualificação jurídica da OAB, a definição de sua posição institucional no quadro do Estado brasileiro, isso é necessário, ao menos no que me concerne, para o encaminhamento do voto. Claro. Se eu reconheço a Ordem dos Advogados do Brasil como uma entidade integrante da administração indireta, então eu teria que forçosamente aplicar-lhe todos os princípios, todas as cláusulas, quer constitucionais, quer legais, pertinentes aos órgãos e entidades da administração pública. Evidente. Inclusive a questão referente ao concurso público. Com certeza. Nada impede que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, por uma decisão autônoma, possa até mesmo entender conveniente submeter a admissão e contratação do seu pessoal, não é, a prévia aprovação em concurso público. Essa é uma deliberação autônoma. Se a questão pudesse ser resolvida a partir da simples perspectiva de uma definição, certamente que não estaríamos nem discutindo. Claro, porque, obviamente, estaria resolvido a priori a partir da qualificação. Isso é o que se extrai da própria petição inicial com o permanente procurador-geral. Me parece que... E analiso a questão também sobre essa perspectiva. Não, correto. Eu só estou dizendo que... porque, de fato, se nós pudéssemos assumir essa perspectiva, me parece que ninguém aqui a subscreve, até porque o Estado sofreu uma mudança muito grande ao longo do tempo e hoje ninguém sacraliza essas formas, certamente o problema já estaria de todo resolvido. Também não me impressiona o argumento das funções institucionais, embora as repute extremamente relevantes, do artigo 44, quanto à função institucional, mais em razão, da verdade, do que a OAB representa e menos em razão daquilo que a lei diz. Porque aquilo que a lei diz, ela pode tirar a disposição do artigo 44, quanto às funções institucionais da OAB na defesa do interesse da cidadania. Eu acho que é importante, sim, o papel da OAB, como ela representa no contexto histórico brasileiro, e não porque diz o artigo 44. Na verdade, a rigor, isso é muito mais significativo, porque aquilo que a lei eventualmente regulou, amanhã ela pode simplesmente suprimir, e aí por isso nós diríamos, não, a OAB não tem esta função eminente de representar a sociedade civil? Não. Assim, com as vênias de estilo, o também notável professor Zé Afonso da Silva. Por isso que eu tentei me cingir apenas a essa discussão, não somente a este aspecto relativo ao concurso público, reservando-me, inclusive, para outras discussões que preocupam tanto quanto a
aos modelos de controle em outros aspectos, entendendo que, na verdade, no regime republicano, até mesmo, na verdade, no Estado de Direito, não há soberanos e todos aqueles que, eventualmente, exercem munus público têm dever de prestar contas. Sim, claro. Agora, especificamente em relação aos partidos políticos, há uma cláusula constitucional expressa que submete os partidos políticos à obrigação constitucional de prestar contas à Justiça Eleitoral, é o que dispõe o inciso 3º do artigo 17. Mas, de qualquer maneira, senhora presidente, eu mesmo entendo que as atribuições definidas pelo artigo 44 representam uma explicitação, da própria posição que os advogados e a ordem ostentam no plano do nosso sistema de direito constitucional positivo. Tenho a impressão até, embora não seja matéria, digamos, no momento esteja ali em debate, mas tenho a impressão de que até mesmo a eventual derrogação do artigo 44 poderia estabelecer uma grave situação de inconstitucionalidade, uma vez que está-se-ia negando à OAB aquilo que a Constituição claramente, em diversos artigos, pretendeu outorgar-lhe e também ao corpo de advogados que a integram. Mas, de qualquer maneira, senhora presidente, analisando a pretensão deduzida pelo eminente Procurador-Geral da República, considerados os fundamentos em que Sua Excelência apoia o ajuizamento dessa ação direta, e por entender, porque, a meu juízo, e no que me concerne, este é um pressuposto necessário, ao menos, ao encaminhamento do meu voto, mas por entender que a OAB não se qualifica como pessoa administrativa, nem está sujeita, portanto, ao regime jurídico próprio dos órgãos e entidades da administração pública, não se subsumindo, em consequência, a qualquer dessas formas de atuação da administração pública, inclusive não se subsumindo à própria noção conceitual de autarquia, que tenho por inaplicável à Ordem dos Advogados do Brasil a exigência do concurso público, tal como enunciada no inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal, e que se refere à exigência de prévia realização de concurso público para efeito de investidura em cargo público, em função pública e em emprego público. E essas são posições funcionais de todo inexistentes no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, senhora presidente, pedindo vênia, e considerando agora, eu tenho a impressão de que o eminente ministro Eros Grau evolui no sentido do voto do ministro Carlos Sim. Brito. Yeah. Então, eu pedindo vênia, não obstante o notável voto, os notáveis votos proferidos pelos eminentes ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, mas, pedindo-lhes vênia, eu acompanho a dissidência, a partir agora, do voto dos eminentes ministros Eros Grau e Carlos Brito. Vossa Excelência, dissidência de Vossa Excelência. Como foi? Ministro Sepúlveda pertence. Senhora presidente, de minha parte faço votos para que, por deliberação própria da entidade ou da sua lei orgânica, a ordem venha, sim, a submeter-se à regra do concurso público. No campo interno da ordem, é indiscutível que a ausência do concurso público pode, sim, comprometer o caráter de impessoalidade do ontológico voto do ministro Peluso, que Sua Excelência se remeteu. Agora, não consegui me convencer, sem embargo, no brilho dos votos dissidentes dos ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, de que essa necessidade decorra da Constituição.
Acompanho o eminente relator para julgar inteiramente improcedente a ação. Senhores ministros, também eu, convênia dos ministros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa, julgo improcedente a ação, fazendo por adotar também os bons votos e bons augúrios agora manifestados pelo ministro Sepúlveda Pertence, de que também a ordem voluntariamente se venha a curvar a regra democrática do concurso público. Proclamo, portanto, o resultado, que é o seguinte: o tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido, vencidos parcialmente os ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes, que julgavam procedente o pedido com relação ao caput do artigo 79, ao qual davam interpretação conforme, de modo a apenas excetuarem-se da regra do concurso público cargos de chefia e assessoramento, isso com efeito ex nunc. Eu creio que fui fiel ao voto de Vossa Excelência. Ministro Joaquim, alguma correção? Portanto, com esta parcialmente vencidos, os ministros Joaquim Barbosa e Gilmar Mendes. Senhores ministros, faremos um intervalo de 20 minutos. Está suspensa a sessão.